E aí, pessoal, nós somos o grupo 6. Vamos fazer o aplicativo, fazendo, né, o aplicativo Horto. Tá, qual o problema? Pelo Brasil inteiro, comumente você compra produtos hortifruti ou de horticultura em feiras, em centrais de distribuição. Mas aí vem um problema. Tem várias numa só cidade. Com isso, o produtor e o consumidor, aquele cara que vai comprar, eles às vezes não se encontram, dependendo do dia da semana ou da disponibilidade do produtor. Então, isso prejudica o escoamento da produção, prejudica o produtor e o comprador. Eu vou passar para o Breno, que vai falar sobre a solução. Olá, Solano. É, Tendo como base esse problema, nosso projeto busca facilitar para o produtor de horticulturas para que ele possa anunciar digitalmente seus produtos, enquanto possíveis compradores possam encontrar mais facilmente esses produtos. Pode passar. Uma solução já existente é o portal Põe na Cesta, criado pelo EmaterDF, que apesar de ser bastante completo, ele não dispõe de uma aplicação mobile. Pode passar. Buscando simplificar nosso produto, nós separamos os usuários em dois tipos. O primeiro seria o pequeno produtor, que ele pode criar, editar ou excluir seus anúncios de maneira instantânea. O outro seria o comprador, que tem à sua disposição um sistema de busca para poder pesquisar produtos, produtores e locais, além do sistema de curtir e favoritar anúncios e comprador e produtores. Passar agora para o Calixto, que vai falar sobre a área mais técnica. Tá, sobre a arquitetura do nosso projeto. No começo do projeto, a gente teve que definir como faríamos a ligação entre o mobile e uma API e o banco de dados. Com isso, a gente chegou no seguinte esquema. Para recolher a ação do usuário e ser o nosso front-end, a gente vai usar o framework Flutter em linguagem Dart, onde ele vai receber a ação do usuário e mostrar também os dados. E ele vai fazer uma requisição em protocolo HTTP para o Django. O Django vai receber esse HTTP e vai comunicar a nossa API em Django REST por meio de uma URL para pedir os dados que a API Django REST vai pegar por meio no Postgres. Com a nossa API em Django REST recebendo os dados, ela vai serializar esses dados e tornar possível para o Django transformar isso em uma resposta em HTTP. Assim o Flutter responde ao nosso usuário. Nosso banco de dados. Ele está organizado em 6 entidades, onde nós temos o usuário, que vai se dividir em o comprador, customer, e produtor, produtor, onde a diferença vai ser que o nosso comprador ele vai armazenar o usuário com nome, e-mail, senha e se ele é produtor ou não, além da sua foto, os produtores favoritos e anúncios favoritos. Enquanto o produtor ele vai guardar as mesmas coisas que o usuário, as mesmas coisas que os usuários e sua foto, não terá favoritos. E nisso vai estar linkado a ele a sua localização, que é outra entidade, e seus anúncios. Nos anúncios é a nossa classe de dados, digamos, mais completa e grande no caso. Nós temos a sua foto, número de likes, nome, descrição, o se está disponível para compra ou não e seu preço, o tipo de produto e o produtor é responsável por ela. E entidades comuns são a foto, que vai estar tanto em anúncio, produtor e comprador. Agora com o Vital. Sou o Vitor, vou mostrar um pouco aqui da parte da viabilidade técnica no front-end, como ele funciona mais ou menos, de apresentar um pouco aqui da organização das pastas. Aqui na pasta Assets ficam as fontes e as imagens usadas no projeto. E aqui na pasta lib fica a parte da funcionalidade.
Essa pasta componentes agloba os componentes globais que estão usados dentro das nossas funcionalidades, das telas maiores. Aqui é a parte onde a gente faz a requisição para o back-end por meio do HTTP, que é passado, onde coloca o IP local da máquina. Dentro das views temos as funcionalidades. Aqui os componentes locais dessa view, por exemplo, onde aqui temos o do Form Field e aqui o do Dropbox, de selecionar. E aqui temos a página que importa os widgets de acordo com os componentes listados. Vou mostrar um pouco da funcionalidade do aplicativo. Aqui é a página principal do login. Você vem aqui e não tem uma conta para cadastrar. Você pode cadastrar um produtor ou um comprador. Aqui é a página de cadastro. Não vou cadastrar agora porque eu já tenho um cadastro aqui. Esse aqui é o login de produtor, onde mostram os anúncios dele. Aqui ele pode editar o anúncio, ocultar ou apagar. Aqui ele cria um novo anúncio com o título onde ele está vendendo, a categoria, que seria o Dropbox que eu mostrei aqui. Aí tem o formulário e ao clicar em criar, o anúncio aparece nessa página. Aqui tem a página de perfil, onde ele pode editar os dados e salvar. E aqui para fazer o logoff. Vou passar a palavra agora para o Lucas, que vai mostrar um pouco sobre a viabilidade técnica do back-end. Oi, eu sou o Lucas. E então aqui, já no back-end, a gente tem que criar os modelos que estão lá no diagrama de banco. E uma das características do Django é que ele deixa muito fácil de fazer isso. A gente pode só herdar de uma classe do Django e definir os atributos, ele automaticamente cria lá as tabelas lá no banco, sem ter que escrever nada em SQL. Aqui, como exemplo, temos a classe User. Ela herda de Abstract User, que serve para estender as funcionalidades de usuário do Django, tipo autenticação e login, e a gente define dentro os atributos que o Django automaticamente vai criar no banco. Aí, indo para o Serializer de User, aqui de novo a gente só herda de uma classe, dessa vez do Django REST, de Serializer, e define quais os campos que a gente quer que mostre no modelo, no objeto serializado, e quando a gente pedir, ele automaticamente mostra em formato JSON. Se a gente for nos viewsets, aqui a gente pode definir como vai ser o comportamento quando fizer a requisição HTTP, e nesse caso aí, como exemplo, a gente poderia fazer a requisição lá do front-end para o back-end para listar todos os usuários ou listar todos os anúncios. E aqui mostrando mais um exemplo de modelo do Customer. A gente herda da classe Model do Django, declara os atributos e o Django cria sozinho. Agora eu vou passar a palavra para o Vitor. Bom, prazer, eu sou o Vitor Lamego e eu vou estar falando um pouquinho sobre o nosso gerenciamento de risco. Bem, desde o princípio do projeto a gente sabia que era algo extremamente fundamental, ainda mais nas circunstâncias que a gente está realizando o projeto, nesse cenário remoto, e também na questão do prazo que a gente tem dentro da disciplina. Então, a gente sabia que isso seria necessário e ia contribuir bastante com o projeto. Então, desde o princípio, tentando trazer esse gerenciamento de risco para dentro da equipe, mesmo que fosse uma tarefa difícil lá no começo, justamente para a gente não ter ainda esse contexto do time tão concreto, a gente não saber como trabalhava o outro, como era o ponto forte de cada um, onde cada um se adequava melhor. Então tinha essa questão de a gente não saber muito bem o contexto do time, o tempo de trabalho de cada um. A gente também não sabia quais eram as dores principais de cada um e não tinha nada metrificado até então. Então a gente foi se adaptando e conforme o projeto andava e progredia, a gente foi tornando mais eficiente também esse nosso processo de gerenciamento de risco.
No início a gente fazia a partir da transparência de cada um, sempre deixando claro o que a gente estava fazendo, se estava tendo algum problema, a gente se comunicava quando necessário, né? E também era uma fase que a gente mexia bastante com documentação, então isso nos serviu bem até determinado momento, que foi quando a gente começou a entrar com as tecnologias, mexer com Docker, banco de dados, o próprio Django e Flutter, e com isso, com essa organização da arquitetura e tudo mais, a gente sentiu a necessidade de ter um alinhamento melhor da nossa equipe, então a gente passou a fazer esse gerenciamento melhor a partir de reuniões diárias, onde a gente falava sobre os problemas, o que estava fazendo, o que estava acontecendo dentro do projeto, e agora mais recentemente, quando a gente começou a realmente mexer com código e entrar em desenvolvimento, a gente sentiu a necessidade de melhorar ainda mais, e agora a gente tem uma documentação feita a partir do nosso Scrum Master, onde ele ele enumera cada risco, pode passar, isso, ele enumera todos os nossos riscos que a gente tem, aí na imagem é só uma parte da nossa tabela, são só os 6 primeiros riscos que a gente enumerou, mas ainda tem outros, e também nessa tabela, além de colocar a descrição, ele enumera numa escala de 1 a 5 qual é a probabilidade, o impacto, e também enumera o nível de risco de determinado risco. Então, se a gente tem um risco com uma probabilidade grande e um impacto grande dentro do projeto, a gente já tem que pensar em alguma ação que possa mitigar ou evitar que esse risco venha a acontecer dentro do nosso projeto. E uma forma que a gente vem fazendo toda a sprint para tentar alinhar melhor a nossa equipe e trazer esse feedback para o nosso Scrum Master é a partir do nosso retrospective, que a gente consegue descrever anonimamente mensagens do que deu certo na sprint, o que deu errado e o que a gente ainda pode melhorar. Assim a gente consegue passar a nossa visão para dentro do projeto, assim como ter a visão dos outros membros e discutir sobre os pontos que a gente acha que fazem mais sentido dentro desses comentários. Agora eu vou passar a palavra para o João, que vai falar um pouquinho mais da nossa equipe. Então, por fim, eu vou falar um pouco aqui sobre nossas metodologias. A primeira delas são as metodologias ágeis, como o Scrum e o XP. O Scrum, principalmente, nós temos utilizado sprints de 7 dias, com reviews, retrospectives e plannings, principalmente com o planning, utilizando o Planning Poker para a numeração das issues que nós temos. E agora o XP, que nós começamos a utilizar quando entramos na fase de programar mesmo, é o código, em que a gente tem sempre que revisar o código que está sendo submetido pelos pull requests. Fazendo assim, a gente tem uma entrega contínua, eficiente e sempre em dia com o programa. E por fim, nós temos o open source, que é código aberto para todos que tiverem interesse no nosso programa. Agora eu vou falar um pouco sobre os nossos quadros que a gente tem utilizado em cada retrospective para entender um pouco como está o andamento da equipe. O primeiro deles é o de Velocity, que a gente vê todos os pontos dentro das sprints, e nós podemos ver que a média que a gente tem tido é de 40 pontos por sprint, mostrando assim, uma velocidade muito boa, considerável para a equipe. O próximo quadro que temos é o de Burn Down, em que a gente pode ver a velocidade em que esses pontos de sprint são queimados, mostrando quão veloz a equipe está em resolver os problemas e como melhorar essa entrega, tornando essa entrega mais eficiente. E, por fim, nós temos o quadro de conhecimentos, que demonstra cada conhecimento dos integrantes e os tópicos que estão abordados no nosso projeto, facilitando, então, assim, os pareamentos e melhorando, assim, a distribuição de conhecimento pelo grupo. Bom, essa foi a nossa apresentação para a release. Obrigado por assistir.